Agora, Jesus disse que o grande problema do reino seria a multiplicação da iniquidade na terra. Que quanto mais a iniquidade se multiplicasse, quanto mais a iniquidade, a falta de equidade, a falta de justiça, a disparidade, o abismo, o gap fossem naturalizados por nós, quanto mais a gente dissesse, infelizmente o mundo é assim mesmo. Uns nascem podendo e os outros nascem para não poder. Quem pode, pode cada vez mais. Quem não pode, vai se danar. E o que é que eu posso fazer a respeito? Eu estou fazendo o que eu posso por mim. E espero que alguns se estribem no meu exemplo e melhorem pelo seu próprio esforço, porque eu não vou estender a mão para lugar nenhum. As duas mãos que eu tenho é para abraçar o que eu consigo segurar. No máximo eu compartilho e abraço a minha família junto, na melhor das hipóteses. Quanto ao mais, não é algo que tem a ver comigo, não me diz respeito. E é o que os melhores entre nós ainda pensam, mas a naturalização da iniquidade mata a manifestação do reino. Vai matando todo dia. Ela vai crescendo, ela vai se multiplicando, aí você começa a ouvir o absurdo. Você lê nesses comentários de posts na internet, você vê como os cristãos estão endiabrados, possessos de espíritos malignos, de espírito de ódio. E aí você vê até os que vêm defender. Aí dizer, não é porque essa pessoa está muito isso, está muito aquilo. Você precisa compreender, Caio. Eu compreendo bilhões de vezes mais do que você, garoto ou garota. Mas não tem desculpa. Amor não precisa de educação formal. Amor sabe tratar. Amor sabe tratar. A leoa sabe tratar o seu leãozinho. A tigresa sabe tratar os seus tigrezinhos. A cabra montanhesa sabe tratar os seus cabritinhos. A ovelha sabe tratar das suas ovelhinhas. Os pinguins sabem tratar da sua cria. E quanto mais se evolui na escala até atingir a dimensão mamífera, onde o cuidado, o aleitamento, o enternuramento são mais necessários, como é o caso dos mamíferos humanos, mas o cuidado materno, paterno, teoricamente, devem e precisam estar presentes para que haja sobrevivência da espécie. Mas até isso está morrendo entre nós todo dia. O cara engravida uma mulher e dá as costas, vai embora e não quer nem saber. Isso é problema dela. O máximo que eu mando é um pix para ajudar no aborto, nem olhar para trás. E a gente vai naturalizando esse modo de ser, de existir, de viver, e vai matando o reino. Vai apagando o espírito. A naturalização da perversidade é a grande ideologia diabólica, destruindo a manifestação do reino de Deus no coração humano. Isso acontece todo dia, o tempo todo, o tempo todo. Então, a súmula e a síntese, o reino de Deus é onde a justiça do reino de Deus, que não tem a ver com justicismo, não tem a ver com legalismo, de nenhuma natureza e nem de nenhum nível. A justiça do reino de Deus tem a ver com o ensino do Evangelho. O que é a justiça do reino de Deus? É a prática do ensino do Evangelho. O que é a justiça do reino de Deus? É a prática do ensino do Evangelho. Que está para além da justiça, como nós já vimos aqui, dos escribas e dos fariseus, que era baseada na Torá, na lei de Moisés, na letra, no ensino dos rabinos, naquela multidão de dogmas, de leis,
de cerimônias, de tudo que encorpava e englobava o que eles chamavam de a nossa justiça. E Jesus disse: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais vereis o reino de Deus. Porque o reino dos céus ou o reino de Deus são sinônimos. Começa com essa prática da palavra revelada de Deus, e a prática dela é o que faz a gente andar em justiça, em verdade, em amor. Porque se eu ando em amor, eu ando em justiça. Se eu ando em justiça do reino de Deus, eu ando no amor de Deus. Se eu ando no amor de Deus, eu ando na verdade de Deus. Se eu ando na verdade de Deus, eu ando em amor e em justiça. Essas coisas não são estanques, elas não se separam jamais. Conforme a gente vê na primeira epístola de João, onde ele usa os termos luz, justiça, verdade, amor, onde todos esses adjetivos ou substantivos ou designações designam todos a mesma coisa. São apenas modos de striptease, de por onde começar a tirar a roupa. Mas embaixo você vai encontrar a prática da harmonia da vontade de Deus. A prática cada vez mais encarnada de fazer Cristo vivo em mim. Cristo vivo em mim. É a manifestação crescente da gravidez de Deus em mim. É assim que o reino de Deus se estabelece. Por isso, ele começa dentro de nós. Está dentro de nós, como eu já falei. Lucas 17 é onde essa expressão fica mais nítida, mas no Evangelho de João, nas cartas de Paulo, o reino de Deus está em nós. Quando a gente submete a vida ao amor de Deus. E o amor de Deus não é a logorreia romântica de Deus. Amor é prática. Filhinhos meus, não ameis de palavra, nem de fraseologias, nem de verborragias, nem de fraternalismos. Ameis não de palavras, mas de obras, de fato e de verdade. O amor tem que se factualizar, tem que se encarnar, tem que ser algo perceptível aos olhos, à emoção. Tem que carregar a energia da verdade de ser amor, na prática de toda bondade, justiça e verdade. Como você tem acompanhado comigo. Então, deixando os livros de 1000 páginas, os compêndios, as elaborações cansativas, tudo isso, o reino de Deus é o alinhamento da vida da gente, a harmonia da consciência de Deus em nós. É a entrega como Maria ao Espírito Santo, dizendo, oferecendo: cumpra-se em mim, na tua serva, toda a tua vontade. Eu estou aqui para ficar grávida de Deus, grávido de Deus. Maria é esse ventre do reino de Deus, não para ser cultuada, porque o mesmo milagre está acontecendo em mim. O mesmo milagre da gravidez de Deus dos humanos, que se manifestou em Maria, precisa ser universal e acontecer em todos nós. Maria sou eu, Maria é você, Maria somos todos nós. E o reino de Deus começa com a nossa gravidez de Deus, com a nossa permissão não abortiva, com a nossa não luta contra o crescimento do amor, da verdade, da justiça, da alegria de Deus na gente, da humanidade de Deus no homem. A humanidade de Deus é o que eu vejo em Cristo, em quem eu sei como o homem, como Deus é e como o homem deve ser. E em Jesus eu sei quem Deus é, quem me vê a mim vê o Pai, disse Jesus. Mas eu sei como o ser humano deve ser. Segui-me, vinde após mim, aprendei de mim,
porque eu sou manso e humilde de coração, é comigo que vocês têm que parecer. Para serem como meu pai, tem que ser a minha cara. E para serem como um ser humano de verdade, tem que crescer na minha humanidade. De modo que ele é a síntese de todas as coisas. E o reino de Deus, você pode entender como sendo isso aí. Então, só se enxerga, só começa a ter esse olhar, se o reino te habitar. Se você enxergar a vida a partir do que o reino fez em você. Venha para mim. Está em mim. Já não sou eu quem vive, mas é o reino de Deus que vive em mim. É Cristo quem vive em mim. Cristo vivendo em mim é o reino de Deus em mim instalado. Sou eu tirado do império das trevas, dessa loucura de mediunidade demoníaca planetária nas cabeças de todos os homens, obsessões espirituais aqui e ali, mentes desguarnecidas, como se fossem cérebros sem crânio, são espíritos sem capacete, são almas sem escudo, sem couraça da justiça, são entes indefesos, vulneráveis para todos os lados, sem chão do evangelho para andar, para pisar com segurança, andando na vida, totalmente descarnados e expostos a todas as invasões malignas, invisíveis, que nos cercam. Como Paulo disse, a nossa luta é também contra carne e sangue, mas não é só carne e sangue, são brincadeira, corporificações, encarnações malignas, é a parte mais inocente do processo. Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, nas múltiplas dimensões e camadas dimensionais, traduzindo para uma linguagem que a gente compreenda melhor hoje. Isso está presente para todo lado. Agora, até para enxergar isso, o reino tem que me habitar. Senão eu estou lidando só contra a direita, a esquerda, o centro, o centrão, o Hamas, o Netanyahu, ou o Irã, ou isso e aquilo, só isso. E vamos fazer textos, aprovar documentos, buscar sair melhor na foto, enquanto a batuta do maestro do inferno continua às gargalhadas de um coringa cósmico enlouquecido, levando essa orquestra do Tártaros marchando na direção da morte, do inferno, da agonia, da desgraça, que já não é uma promessa, já é um fato que começa a visitar a toda a espécie humana em toda a redondeza do planeta Terra.